Voltamos com o segundo e último bloco do Visão Técnica. A gente vai comentar sobre Petrobras. Vi que muita gente aqui está mandando ações para a gente analisar. A gente vai passar por esses papéis também. E pelas ações que o Montiel trouxe para a gente, que ele destaca como oportunidade. Vamos começar com o Petrobras. Petrobras atingiu um objetivo que muita gente vinha cantando, que era ali nos 19,50. Chegamos ali e agora também... Dá para esperar por uma correção, assim como você vê no Ibovespa, Petrobras, como outros ativos podem também engatar essa correção? Sim, sem dúvida. A Petro e algumas outras, né, fortes no índice, como Itube e Bradesco, elas estão na mesma situação, né? Todas o foguetinho decolou já. Então agora tem que esperar uma correção para poder fazer uma entrada. A Petrobras, ela vinha até metade do pregão, ela vinha deixando um candle meio de topo, então ela já sugeria um eventual início de correção na próxima semana, mas a vela que ela deixou é um candle conhecido como enforcado, pode ser, tá? Então é muito importante. Aonde que acontece a venda do enforcado? Acontece na perda do fundo, região dos 19 mais ou menos, para outra vez aquela mesma situação. Quem gostar e souber operar correções, venda no 19, stop na máxima, buscando as médias móveis, tá? Lembrando, gente, muito importante, para quem opera correção, a correção é curta. Então, quando você entra a favor da tendência, você faz operações de 5%, 10%, 15%. Quando você entra em correções, você faz operação de 2%, 3%, 5% com sorte. Então, não confundam operar correções do que operar reversões. Qualquer tipo de operação de venda agora nesses papéis, Petro, Itube, Bradesco, se quiserem fazer, vão operar correções. Correções até topos anteriores ou até a média móvel. Então são trades mais curtos, que a relação risco-retorno acaba não sendo favorável. No caso da Petrobras, se confirmando-se essa figura na segunda-feira, ela é conhecida como enforcado, é uma figura de topo, ela está sozinha em cima. A venda aonde acontece? Abaixo dos 19, stop acima do 20, buscando esta média móvel e esse topo anterior 18,60 e depois 17,70. E chegando nessa região, deixando um candle de fundo, martelo, uma figura, uma bandeira, etc e tal, vale sim uma entrada a favor do longo prazo. Tá? Aí sim é um trade bom para ser feito, é um trade onde a gente segura a mão e a possibilidade de ganho é muito maior do que operar contra a tendência atual. Agora, muita gente perguntando também sobre siderúrgicas também, andaram bem forte e... Uma delas você vai apontar na sua lista, que é a Goal. Isso. Mas eu queria perguntar de Gerdau também. GGBR. GGBR. Ela passou por uma correção e depois, junto com esse rally aí dos últimos dias do Ibovespa, ela acabou andando bem forte também. Sim. Tem algum ponto de entrada agora? Então, a GGBR, ela tem uma mesma... tem uma figura muito parecida com o Goal, tá? De continuação de tendência conhecida como uma bandeira, Então a gente vê claramente que ela fez um topo e ela corrigiu até a média móvel, Então aqui a gente consegue pintar uma linha de tendência, uma LTB, muito claramente que ela rompeu no dia de hoje. Então, para quem quiser fazer uma entrada já no início da próxima semana, pode entrar acima do fechamento de hoje, com stop aqui na mínima abaixo do 11,85. Tá? Então aqui vale sim a entrada, stop abaixo do 11,85, entrada agora, primeiros alvos, o topo anterior na região do 13, 13,25, depois eventualmente aqui a gente pode projetar, fazer uma projeção de Fibonacci, mas sendo conservador, procurando o primeiro topo, 13, 13,25, é um trade bastante factível que deve atingir na próxima semana. Tá? Então é um trade bom sim. E entre Goal e Gerdau, por que você preferiu colocar a Goal? Porque a Goal, eu vou até mostrar ela aqui, a Goal, ela tem, apesar de ela estar numa configuração semelhante, ela não tem um topo anterior que possa frear os preços. Sempre topo anteriores é lugar onde a gente encontra vendedores, encontra resistência, e o mercado tem uma certa dificuldade em poder andar. No caso da Goal, a gente não tem esse topo anterior, então a gente tem a mesma configuração de uma bandeira aqui, após o suporte na média móvel. Então, rompendo-se a máxima de hoje na região dos 6,80 e pouquinho, por exemplo, então vale a pena uma compra no 7,
buscando como alvo 9, que foi que é um topo anterior histórico lá para trás, que a gente consegue ver. E a gente não tem um topo anterior que possa segurar eventualmente os preços, dar uma freadinha antes dela atingir valores mais altos. Então a Goal, ela, né, para quem gosta siderúrgica e fica em dúvida entre as duas, eu prefiro a Goal. Foi até uma pergunta aqui, mas aí no caso foi entre Uzi Minas e Gerdau, mas as siderúrgicas acabam gerando muita pergunta nesse sentido, qual das siderúrgicas que eu devo ir, né? Isso. Bom, mas no caso de Uzi Minas, um dos espectadores aqui pediu também para a gente analisar, se já puder passar. Tá bom. É uma questão de gosto, né? Na verdade, o papel assim, Uzi Minas, Gerdau, Goal, né? Qual que eu opero, né? Só não opero as três, né? É isso que a gente diz, porque elas embutem o mesmo driver dentro delas, né? Então, diversifique a carteira, escolha aquela que anda mais. Geralmente, a gente tem valores diferentes de ação. Isso conta também, né? Por exemplo, uma ação, no caso da Goal, de 7 para 9, que não é muita coisa, percentualmente é muito maior do que uma Gerdau, por exemplo, ou uma Uzi Minas de 11 para 13, por exemplo, né? Ela vai ter que andar a mesma quantidade, só que percentualmente de 7 para 9 é muito maior do que de 11 para 13, entendeu? Então é por isso que a gente prefere sempre valores menores, porque acaba tendo o percentual maior. No caso das Uzi Minas, a gente tem também um claro padrão de continuação de tendência, então acima dos 11,40, dos 11,50 também vale a compra, tá? A gente consegue ver, né, dentro do gráfico semanal e até mensal, que ele tem uma situação, né, muito clara, ele tem um potencial upside acima desses 11,40, até pelo menos essa região aqui do 13,20 e eventualmente no topo ali no 14,50. Tá? Então sim, a gente tem situação. Tudo vem em tendência, né? Então papéis que tem uma boa um potencial de crescimento e estão em tendência, devem buscar os seus topos históricos, sem dúvida. A gente tem uma situação bastante favorável nesse sentido. Agora, passando para Vale, foi um papel que foi um destaque final do ano passado, até meados aí de janeiro, e começou uma correção na Bolsa. Isso. Essa correção encontrou um fim, ou a gente ainda tem espaço ainda para mais realização? Pelo que ela sinalizou e vem sinalizando, eu acredito que sim, existe espaço para mais correção. Né? A gente teve uma situação de topo lá na casa dos 43, né? A gente teve condições dela esses dias, caso voltasse a trabalhar acima do 42 e retomar essa tendência de alta, não foi o que aconteceu. A gente teve hoje um teste no fundo do 40,74, onde encontraram compradores, mas um fechamento na próxima semana abaixo do 40,70, com certeza vão trazer os preços a testarem esse topo anterior na casa dos 37. Então a gente vê aí sim uma correção um pouco mais contundente. Por outro lado, um fechamento, né, nos próximos dias, isso não pode andar muito, acima de 42,30, eu acho que sim, mostra que ela deve seguir outra vez no rumo, né, no rumo de alta dela. Então a gente está numa situação, como ela está entre as médias móveis, né, e ela deixou essa situação de topo, a gente está nessa situação de indecisão. Então agora é muito claro, abaixo do 40,70 é venda, acima do 42,30 é compra, até retomando a tendência de alta dela. Tá? Agora, já aproveitando que eu sei que está na sua lista, a BRAP 4, tá bom. E aí também entra a mesma pergunta, por que preferência pela BRAP 4 ao invés da Vale? Tá bom. A BRAP, também o gráfico é muito similar, né? Também é muito similar. E, inclusive na BRAP ele está um pouquinho melhor essa outra vez, né, por relações a topos e fundos anteriores, a gente tem essa situação de topo na BRAP. Então, sim, na BRAP tem um pouco mais claro também essa venda abaixo do 30,50, né, que é esse fundo aqui, buscando 27,40, pelo menos essa região de topo anterior aqui, tá? Que é similar ao caso da Vale, né? A gente tem um topo anterior.
A preferência por BRAP e Vale é uma questão de movimentação né, de posicionamento em carteira. E por que isso? Muitas vezes os institucionais eles têm uma preferência maior por ter uma posição maior em Vale do que uma posição maior em BRAP, né? A gente fala dos institucionais. E às vezes eles têm fluxos que são inerentes à posição ou à tese de investimento deles, né? Se eu tenho um fundo que tem uma posição muito grande em Vale e ele recebe um resgate muito grande, eu preciso vender para poder readequar o meu fundo, e não porque a minha tese de investimentos é vender na Vale, tá? É uma questão de rebalanceamento de carteira. Então, é por isso que, às vezes, o fluxo acaba sendo mais claro, por exemplo, no caso de uma BRAP, do que na Vale. Também, né? É outro fator. Já aproveitando o gancho, você estava comentando de fluxo, a gente viu os bancos ali como uma porta de entrada dos estrangeiros nesse rally. Os bancos, como que está a situação no gráfico deles, Itaú e Bradesco? Muito similares, né, no caso deles, né, deles serem um foguetinho decolando. Né? Então a gente vê no caso da YouTube, né, é um foguete que decolou, fechou na máxima hoje também, entra numa situação similar ao Ibovespa. A gente vê que as médias móveis elas estão distanciadíssimas, a rápida está no 48,90, enquanto, né, o fechamento foi no 53,12. Então assim, existe espaço para uma correção. Este gap que ela deixou no dia de hoje, né, entre os 50 e os 51, é muito indicativo. Então, se a gente tiver na próxima semana, já na próxima segunda-feira, por exemplo, um fechamento desse gap, ou seja, se os preços fecharem abaixo dos 50 e 50, já indica o início de uma correção, tá? Então, porque isso pode ser... Lembre-se, existem vários tipos de gap, né? Existe um gap de continuação, que é o breakaway gap, que pode ser esse caso. Então, quando ele tem muita força, ele deixa um gap e continua subindo antes de ter uma correção. Ou ele pode ser o último suspiro dos compradores, né? Que é quando ele faz um gap e na próxima vela ele fecha esse gap. Então, muita atenção à sessão de segunda-feira. Segunda-feira, se a gente tiver uma sessão de correção forte na YouTube, sim, isso pode indicar uma correção pelo menos até o 48,50, 45, que é um topo anterior. Tá? Todos os papéis de peso convergindo para aquela leitura de que sim, a gente pode ter uma correção. Exatamente. Nos próximos dias. Todos eles estão sugerindo isso. Uhum. Lógico, uma tendência ela pode continuar ainda. Né? A primeira regra da análise técnica é muito mais fácil que uma tendência continue do que ela se reverta. Mas exige uma correção, né? Porque todo o mercado trabalha com expansão-retração, né? Então é esperado que ele corrija em algum momento. Acredito que sim. Semana que vem a gente deve ter um momento de correção em todo mundo aí. Bradesco. Por favor. A gente falou de Bradesco. Ele tem uma leitura semelhante, né? Sempre o gráfico do Bradesco é muito similar ao gráfico do Itaú, e a gente tem a mesma situação de gap também, fechamento na máxima. Então a leitura é a mesma. Segunda-feira, um fechamento abaixo de 39,80 sugere uma correção 38,30 e aqui mais claro 36,60, tá? As varejistas, muita gente perguntando das varejistas. Lojas Americanas é também uma indicação sua e foi uma indicação no Visão Técnica da semana passada também. O papel tem espaço para andar, mas qual que é a sua leitura? Tem sim, Paula. Acho que na próxima semana, um fechamento acima da máxima aqui no 17,20, sim, ele tende a andar forte, né, até pelo menos a região do 18,20, 18,30. Tá? Esse é um trade bastante certeiro nesse sentido. Então tem espaço sim. E se puder dar uma olhada também em Magazine Luiza e B2W? Emiglu 3, Magazine Luiza, aquela lá, né, a estrelinha da bolsa, mas essa aqui sim ela já deixou um candlezinho diferente aqui já no dia de hoje, né? A gente tem uma estrelinha numa região de resistência. Então aqui é aquela situação, quem ainda não comprou, não é hora de comprar, porque ela sugere sim, ela precisa romper essa região de topo, na região dos 86,70, para poder atrair novos compradores e entrar numa outra situação de tendência. Ela vem numa tendência de alta no curto prazo, mas ela não tem uma situação de alta no longo prazo ainda, somente acima do 87. Então, rompeu 87, um pullback nessa região, vale a compra sim. Nesse momento não, segurem as compras, ainda não vale a pena não. E B2W? BTOW 3.
Isso. Essa daqui ela tem uma situação parecida a lojas americanas, a Lame 4. Né? Ela tem um topinho aqui na região do 21,10. A figura também de hoje parece uma estrela cadente, não anima muito aos compradores, mas ela vem numa situação de tendência. Então, sim, rompimento acima, um fechamento na segunda-feira, acima do 21,15, sim, sugere uma entrada, pelo menos aí até a região do 23,70. Tá? Então, ali também deve encontrar resistência, corrigir de novo no 21 antes de buscar o 25 novamente. Bom, vamos dar continuidade na sua lista, convergindo aqui com os pedidos do pessoal, BRF. Isso, é essa que eu estava de olho aqui. Brasil Muita Foods. gente perguntou aqui também sobre Muito bem. Este papel ele tem uma situação clara, né, de venda, tá? Muita gente fala, nossa, mas ele tem uma situação clara de venda, porque ele fez um topo, né, caiu numa forte situação de tendência de baixa, fez uma correção, né, e veio buscar um fundo e parou na média móvel rápida. Tá? Esta parada na média móvel rápida não é bonito para quem quer estar comprado. Então ele sugere segunda-feira um fechamento abaixo do 36,40 é venda. Tá? Com stop exatamente desse mesmo candle, por isso que é uma entrada barata, né? Venda abaixo do 36,40, stop acima do 37,40, né? É uma entrada relativamente boa, buscando aí regiões inferiores, pelo menos o fundo anterior no 35,20 ou até menos, que a gente consegue ver no gráfico semanal. A gente pode ver ele sim buscar essa região do 33, 34, 33 e 33, 32 e 70 novamente, tá? Tem espaço sim. Passando para Fibre agora. Papel nesse cenário de bolsa em alta é um papel que ficou meio atrasado ali, né? Isso. Ela tem a clássica correlação dela, né? Com o dólar, exatamente. O dólar caindo essa semana, indo para 3,3. Isso. Ela tem a clássica correlação dela com o dólar. Então, sim, a gente tem aqui uma situação de topo de resistência aqui no 55,80. Né? Então, pode ser que sim, ela sinta a mesma coisa que o dólar na próxima semana, ou seja, que entre numa correção e depois ela volte a sua tendência de baixa. Então, a Fibria, né, com certeza, abaixo do 51 é venda. Tá? Muito claro, abaixo, né, porque aí a gente vê que essa resistência na região dos 55,30 funcionou, abaixo do 51 é venda, buscando fundos anteriores, 46,90 e eventualmente 43,80, tá? Compra acima de, mas puxa, acho que a Fibra ela vai romper e vai dar compra. Gente, acima dos 55,60, quer fazer compra boa? Só acima do cancelamento dessa estrela cadente no 56,30. Então rompeu 56,30, fez um pullback nele, vale a entrada. Por enquanto, compra, segurem pelo amor de Deus, porque senão pode queimar a mão. Fechando a lista, Braskem. Braskem BRKM5. Muito bem. Braskem também é venda, né? A gente tem uma situação de topo muito clara aqui, né? Aqui no 52 e 57. Braskem, gente, ele tem uma situação bastante particular aqui, tá? Ela pode dar uma venda maravilhosa, tá? Uma venda, né, daquela, né, que abre as portas do inferno. Mas ele vai ter que formar a figura. Porque se a gente olhar isso aqui, a gente tem um topo, aí ele corrige e vai lá testar o topo de novo, tá? Isso é um topo duplo de livro. Mas aonde que acontece a venda do topo duplo? Somente após a perda do fundo aqui no 42,37. Então tem bastante lenha para queimar, né? É por isso que eu digo, você pode tentar uma venda nesse momento até as médias móveis? Sim, pode. Mas uma venda de topo duplo mesmo, só abaixo do 42,30. Né? Então aí a gente tem, e ele vem buscar, né, rompendo esse 43, ele vem buscar o 33,30 pelo menos. Aí. Então aí tem um trade bastante interessante. Por enquanto, a gente tem o quê? Perdeu essa região de fundo 49, atenção a este 47,80. Tá? Este 47,80 é mais emblemático, então se quiser esperar para vender abaixo do 47,80 é melhor, até a região de fundo no 42,80. Perdeu 42,80, aí sim confirma-se
o topo duplo e a gente faz a venda lá no 42 até o 33. Montiel, e para a gente finalizar as análises, tem muita gente pedindo análise de CEMIG. Se você puder dar uma olhada no gráfico. CEMIG 4, não é isso? Isso. CEMIG 4, muito bem. CEMIG deu uma puxada violentona, né, esses dias por causa do leilão, etc e tal. É um papel que vinha numa situação de topo, né? Porque lembre-se, a gente existem 3 tendências no mercado: tendência de baixa, tendência lateralizada e tendência de alta. Ela vinha numa tendência de baixa, aí ela fez uma região de consolidação aqui no fundo dos 6,30, 6,90, né? E a gente teve essa puxadona dela no dia de hoje, fechando acima do 7,33, tá? É muito cedo para comprar, né, outra vez. Também a gente não compra papel esticado assim, até porque comprar isso daí, o stop, pelo amor de Deus, é na casa da chapeleta, né? Então a gente, né, se confirmando na próxima semana o rompimento dessa região do 7,30, a gente tem que esperar ele subir. As médias móveis ainda estão muito longe, porque o rompimento aconteceu agora, né? Então a gente deve esperar uma correção acima do 7,33. O ideal seria ele romper esse 7,33, né? Hoje fechou assim. Na próxima semana, segunda e terça, ele continuar subindo. E na quarta, quinta, fazer uma correção até essa região do 7,32. Quinta, sexta, deixa um martelinho aqui. As médias móveis já vão estar mais próximas ao preço, já vão trabalhar de suporte. Aí sim a gente pode dar uma entrada buscando níveis maiores aí do 8,20, 8,30, tá? Mas agora rompeu, legal. Então espere ela andar um pouquinho. Na correção a gente compra, tá? Montiel, queria agradecer novamente sua participação. Muito obrigada. Deixar o recado também a todos que estão nos assistindo. A gente deixou o link na transmissão e depois também na gravação o link vai estar na matéria. O Montiel é personal trader aqui do Infomoney, então quem quiser aprender mais sobre o mercado, isso é um treinamento, são aulas particulares sobre o mercado financeiro. É só acessar esse link, vocês vão ter todas as informações ali disponíveis. Obrigada novamente, Montiel, e um ótimo final de semana a todos. Até segunda-feira.